Amém, meus irmãos? Graça e paz. Quero primeiramente louvar a Deus, por essa oportunidade de hoje estar aqui no Boa Vista, na Igreja Batista. Primeiro, toda a honra, toda a glória a Deus, Depois quero agradecer ao pastor Faustino, que cedeu essa oportunidade. Também agradecer a Deus pela Adriana, capelã, a Ana e todos os irmãos que de alguma forma nos abençoaram e têm nos abençoado hoje, Quero também agradecer a Deus pela minha família, minha mãe que está aqui, a minha esposa Cauane, minha irmã, o Davi, meu sobrinho, o Evandro, que estava lá juntamente comigo no presídio. E queria compartilhar um pouco com os irmãos, o que Deus faz. Antes de eu começar meu testemunho, irmãos, o Espírito Santo de Deus colocou 2 versículos da palavra no meu coração. Eu pedi a direção dele para compartilhar com os irmãos. Se os irmãos quisessem ver aí na Bíblia dos irmãos, o primeiro está lá em João 14. João 14, lá no 23. João 14, 23. Também quero dar glória a Deus pelo pastor Mauro. Perdoe, pastor. Pastor abençoado também, que Deus colocou na nossa vida aí. Graças a Deus pelo pastor Mauro. João 14, 23. A palavra de Deus diz assim, irmãos: Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. O outro versículo aqui, Romanos, irmãos, Romanos 8, 28. Acredito que muitos já conhecem. Romanos 8, 28. A palavra de Deus diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém, irmãos? Amém. Como o pastor acabou de falar, meu nome é Jefferson Furquim. Hoje faz exatamente, irmãos, 2 meses e 4 dias que eu saí da penitenciária, que eu saí das grades, do concreto, que eu saí da prisão. Porque falar para os irmãos, livre, liberto, eu já estou bem mais tempo. Já estou há mais de 3 anos e alguns dias, graças a Deus. Quero falar para os irmãos, até para os irmãos entenderem um pouco o meu testemunho. Até o pastor Faustino estava conversando comigo no celular, e a gente estava achando um tema até para o testemunho hoje, um título ali. Até eu falei para ele: pastor, liberdade verdadeira. Porque, como eu falei para os irmãos, faz 2 meses e 4 dias que eu saí da prisão, mas eu já me sentia livre bem mais tempo, irmãos. Falar para os irmãos, a verdadeira liberdade é Jesus que nos traz, Não é um alvará de soltura, não é uma tornozeleira que hoje eu uso, o Evandro usa. Não é isso, mas sim é o que Jesus faz na vida da gente. Amém. Eu queria falar para os irmãos que eu conheci Jesus não faz tanto tempo. Comecei a frequentar uma igreja. Comecei a frequentar a igreja porque aos meus 21 anos eu conheci a cocaína. Falar para os irmãos, eu nunca tinha usado droga nenhuma, até que uma vez experimentei, fui dar besteira de experimentar a cocaína e acabei viciando. Dali em diante que eu experimentei aquela droga, minha vida foi só caindo, foi só se tornando cada vez pior, irmãos. E eu não achava uma forma de me libertar daquilo, até que começaram a falar de Jesus para mim. Falavam de Jesus, eu achava até um negócio chato, achava um negócio que, até eu começar numa igreja. Comecei na igreja, irmãos, comecei a caminhar com Jesus, ia em todos os cultos, fui ungido a diácono, comecei a ajudar lá na igreja, servir, virei um dizimista, e Deus começou a me abençoar, e eu me afastei ali do vício. Até que, quando a gente começa a caminhar com Deus, Deus começa a abençoar a vida da gente, e Deus me abençoou com o meu próprio negócio. Eu abri um lavacar no São José dos Pinhais, onde eu moro, e comecei a trabalhar. Só que comecei a trabalhar demais, irmãos, no meu lavacar. Comecei a trabalhar, e o lavacar ele dá mais dinheiro até no final de semana, porque o pessoal folga mais e leva mais o carro no final de semana. Comecei a deixar meus compromissos na igreja, comecei a parar de ter relacionamento com Deus e intimidade.
E achei que eu já estava forte, que eu já estava bom e tal. E dentro do meu lavacar eu comecei a receber oportunidade, proposta. E um tempo eu estava bem sobrecarregado, de tanto trabalhar. A minha oração era: obrigado, Deus, por esse dia, e dormia. Não tinha mais relacionamento com Deus. Eu lia um versículo da palavra e aquilo foi me esfriando. Até que eu recebi um dia uma oportunidade no meu lavacar e eu neguei. Primeira vez falei: não quero. E um dia eu estava bem estressado, sobrecarregado. O inimigo colocou na minha cabeça, até para mim ir cheirar uma cocaína. Eu sabendo que aquilo tinha feito já na minha vida, eu sabendo o mal que tudo aquilo tinha me feito, eu acabei alimentando aquilo e acabei um dia usando a droga, porque eu estava já meio distanciado de Deus. Usei a droga e eu me senti um lixo, irmãos. Me senti envergonhado, me senti muito mal. E comecei a fazer tudo de errado. Todos os dias eu comecei a cheirar de novo a cocaína. Comecei ali. Aí a cocaína é uma droga muito cara, e para você manter aquele vício não tinha outro jeito a não ser eu começar a vender a droga. Como eu falei para os irmãos, já tinha recebido uma oportunidade. Eu peguei e fui e comecei a vender droga. Eu achava até que eu conhecia Deus, que na verdade eu estava indo na igreja, mas verdadeiramente eu não conhecia Deus. Fui conhecer Deus agora, não faz tanto tempo. Mas eu comecei ali a vender droga, no fundo sabendo todas as consequências que aquilo me traria. Comecei a me envolver no tráfico de droga. Comecei a vender muita droga. Vendia droga no disque que fala, as pessoas ligavam, eu ia levar droga, ia aqui, ia ali. Comecei a vender muita droga. E eu não conseguia me livrar daquilo, irmãos. Cada droga que eu vendia, eu sabia que aquilo era mal, que aquilo era errado, mas eu estava cego. A pessoa que está no vício, a pessoa que está no crime, às vezes ela quer sair, mas ela não tem força, ela não consegue. E eu estava ali, eu não conseguia me livrar daquilo. Até que um dia me ligaram, 2 pessoas, e eu fui levar uma droga lá do outro lado. Eu moro em São José, fui levar lá em uma outra cidade. E nisso que eu fui, parei o carro, cheguei, desceu as pessoas que queriam a droga, eu peguei, entreguei a droga. Nisso passou a polícia passou, eles passaram me olhando. Aí até as pessoas falaram: vamos entrar, que eles ficaram te olhando, eles vão voltar. Eu não dei muita bola, não estava nem muito aí, e eles realmente voltaram. A polícia voltou, me abordou, achou dentro do meu carro, eles perguntaram se tinha arma e droga. Eu falei: eu tenho droga aí, e tinha uma quantia de dinheiro. Daí eles: tem arma? Eu falei: não tem arma. Foram, acharam a droga. E a droga eu tinha, até aquele dia, graças a Deus, até não estava com tanta droga. Eu estava com 20 gramas de cocaína, mas tudo especificado em buchas. E estava também com quase meio quilo de maconha, tudo em bucha dentro do meu carro. Eles acharam tudo aquilo. E na hora que eles acharam, me abordaram e falaram: ixi, agora a tua casa caiu, você está preso. E só naquele momento, irmãos, Deus sabe, Deus conhece o nosso coração, eu caí na real. Falei: meu Deus do céu, agora eu destruí minha vida. Porque eu vi que eles acharam tudo aquilo. E as pessoas que tinham me ligado, elas falaram para os polícias que eu era traficante, que elas já pegavam droga de mim. E naquele momento eu falei: meu Deus, agora está tudo. E eu comecei a chorar muito, irmãos, no momento da minha prisão. Porque por várias vezes, pessoas orando. A minha mãe está aqui hoje, a minha mãe orou muito por mim. Minha mãe orava, meus irmãos oravam, todo mundo orava, e eles mandavam por áudio oração, e o pessoal da igreja, eu não dava bola. Eu queria, mas eu não conseguia, eu queria, mas não conseguia. E naquele momento começou a me vir tudo na cabeça. Falei: meu Deus, eu tive oportunidade, eu não quis, E eu comecei a chorar, irmãos. E nisso tinha uma policial militar feminina, e aquela mulher viu eu chorando muito. Deus já usou ela na minha vida naquele momento, que ela olhou para mim chorando assim. Ela falou bem assim para mim: você está chorando muito, mas cara, você tem uma oportunidade. Falou assim: não está tudo acabado para você. Falou: você não morreu, você está indo preso, um dia você vai sair, você vai pagar pelo teu crime, mas um dia você vai sair. Eu senti que era Deus falando com a gente. Eu acredito que quando Deus fala com os irmãos, quando os irmãos sentem ali a presença de Deus, os irmãos sabem que é Deus. E aquilo mexeu muito comigo, aquelas palavras, e eu guardei aquilo. E eu falei: nossa, né? Dali eu fui levado já para um distrito,
que é onde a gente vai preso, a gente vai para uma delegacia, que é só a misericórdia de Deus. A gente fica uns 30 dentro de um curró, um em cima do outro, reveza ali para dormir, é bem complicado o começo de tudo, mas eu peguei ali e eu comecei todos os dias confessar os meus pecados. Eu senti que era a voz de Deus já usando aquela policial para falar comigo, e eu comecei a orar, eu comecei a falar: Deus, eu me arrependo disso, eu confesso que eu fiz isso, todo o pecado que eu lembrava, eu confessava e eu chorava diante de Deus, sabe, irmãos? E até eu li aqui 2 versículos antes de eu começar a compartilhar com os irmãos, porque ele se encaixa muito na minha vida. Deus, a palavra dele é muito viva, muito poderosa, porque como eu li aqui, Deus falou aqui na palavra dele, que aquele, né, que ama ele é aquele que obedece a ele. E ele aqui falou também que todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus. Irmãos, eu experimentei isso e tenho experimentado isso, porque lá dentro, eu comecei dentro de um distrito, buscar a Deus, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a orar dentro do distrito. Deu 30 dias, eu já fui transferido para Piraquara, onde eu fui para um presídio. Chegando nesse presídio, a gente vai para a triagem, onde você fica num lugar onde só tem a água, não tem nem luz dentro da cela, é uma triagem. E ali eu fiquei 31 dias, que é um negócio que você tem que cumprir no presídio. E eu comecei a buscar Deus ali. E ali dentro do presídio eu comecei a ouvir falar que existia uma galeria ali, onde tinha pessoas que buscavam a Deus, queriam mudança de vida. E meu coração ardia para querer ir para aquele lugar. Eu falei: eu quero tanto ir para aquele lugar, porque eu quero buscar Deus. Eu falei: eu tenho que, né, pagar pelo meu crime, mas eu quero buscar Deus. E todo mundo comentava que era difícil ir para essa galeria, porque era uma galeria que você ficava um pouco mais aberto, que tinha mais paz, era um lugar, apesar de um presídio, mais tranquilo. Mas eu falei: Deus vai me abençoar. Eu orei e pedi a Deus. Um dia eu fui no parlatório, o advogado chamou eu, e eu estava indo, um rapaz que estava lá também falou assim para mim, falou: aquele ali é o chefe de segurança daqui da unidade. Eu chamei ele e falei para ele, falei: senhor, meu nome é Jefferson Furquim. Falei: eu estava na igreja, eu por 2 meses de tráfico de droga, hoje eu estou aqui, mas eu verdadeiramente me arrependi, eu quero uma oportunidade, eu quero mudar de vida. Eu sei que aqui tem uma galeria, que é uma galeria evangélica, que as pessoas buscam a Deus. Eu queria uma oportunidade de ir para essa galeria. Diz que tinha uma fila, irmãos, uma lista para ir para lá. Ele olhou para mim e falou bem assim: hoje mesmo você vai. Eu falei: graças a Deus, meu coração, eu senti que ele estava falando a verdade para mim. Até eu voltei para a cela, comentei que os rapazes estavam lá, e eles falaram assim: ih, é muito difícil, eles só falam, você não vai. E realmente, quando foi umas 5 e pouco, chamaram meu nome e eu fui para essa galeria. Ali dentro, meus irmãos, eu comecei a buscar Deus com todo o meu coração. Eu sou muito grato a Deus até pela IBBV aqui, porque os irmãos que fazem o trabalho aí da capelania prisional aí, vocês não têm noção a diferença que vocês fazem na vida da gente. A importância que tem as pessoas levar uma palavra de Deus num presídio, a importância que tem isso. Porque lá dentro da primeira unidade que eu estava, até a IBBV não ia lá, não sei se hoje já estão indo lá, mas nessa aí ainda não ia lá, mas ia outras. E eu vou falar para os irmãos lá, eu comecei a buscar a Deus, eu comecei, né, de todo o meu coração, eu fui levantado como obreiro lá dentro, e eu recebi umas apostilas, irmãos, eu dava estudo bíblico lá dentro. A palavra de Deus, ela fala que Deus, ele escolhe os que não são para confundir os que são. Eu vi isso muitas vezes, irmãos. Isso aconteceu na minha vida, porque eu comecei a dar estudo lá, eu ensinava pessoas que, ao mesmo tempo que eu ensinava, eu aprendia junto. Aí eles iam perguntar coisas para mim que eu não tinha noção, e Deus me dava para mim falar na hora, e eu dava para eles e aprendia junto. Deus me capacitava naquele momento, e eu comecei ali a dar o meu melhor, eu comecei a ter compromisso, fazer jejum, oração. Eu fiquei 9 meses nessa penitenciária. Um dia eu fiquei até as 3 da manhã estudando, porque no outro dia cedo eu daria estudo bíblico. Chegou o funcionário do nada e falou para mim meu nome, falou: você vai ser transferido. Nossa, irmãos, até eu não entendi nada, fiquei muito triste, falei: nossa, vou ser transferido. Fui transferido para uma unidade, a maior aqui do estado do Paraná. Fui transferido para essa unidade, cheguei lá, me colocaram num bloco, bem lá no meio, eu caí numa cela totalmente diferente, as pessoas não tinham o mesmo propósito que eu. Mas eu vou falar para os irmãos, o primeiro dia assim, eu
até chorei muito. Falei, Deus, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Falei, eu estava lá fazendo a sua obra, eu estava, fazendo aquilo que o Senhor fala para a gente fazer, o Senhor conhece meu coração, o Senhor permitiu que. E infelizmente, irmãos, dentro do presídio, também existe droga, também existe coisas erradas. E bem no lugar que eu caí, tinha exatamente a droga que eu tive o problema. Tinha exatamente na cela que eu caí, tinha a droga que eu fui um dia viciado. E tinha bastante ainda. Eu falei, meu Deus, por que o Senhor permitiu cair aqui, Senhor? Falava com Deus. E eu falei, mas eu vou continuar. Eu falei, Deus está no controle, eu tenho que confiar. E continuei orando. Lá dentro eles até me chamavam de pastor lá. E eu comecei a fazer a obra de Deus. Lá eu fazia culto na ventana, que é as grades lá onde é a única forma da gente ter contato. E eu comecei a fazer culto, comecei a ir buscar Deus. Dentro dessa cela que eu estava morando, irmãos, que tinha essas coisas erradas. Primeiro um dos rapazes que era viciado, ficava feio, transformado dentro da cela. Um dia ele chegou para mim, vendo minha vida assim, ele falou assim para mim, eu estou vendo você diariamente, buscando a Deus, orando, lendo a Bíblia. Ele falou assim, eu queria hoje que você fizesse uma oração por mim. Ele falou assim, a partir de hoje eu vou largar o vício aqui também, e eu vou começar a buscar Deus. Nossa, irmãos, meu coração se alegrou muito naquele momento. Eu comecei a entender o porquê eu tinha caído naquela cela. E eu peguei e orei pelo aquele rapaz. Ele ali aceitou Jesus e foi sobrenatural, porque até a gente às vezes tem pequena fé, né, irmãos? Até eu duvidei, eu vendo o tanto que ele era viciado ali dentro, como ele era ansiado, e ele verdadeiramente parou. Quando ele parou, porque aqui fora a droga ela já é cara, dentro do presídio é mais que 3 vezes a mais. E esse rapaz, quando ele parou com tudo, eu fiz a oração com ele, veio de graça para ele. Um dia chegou lá para ele, pro fulano e tal. Ele olhou, ele veio para mim e falou, nossa, olha o que mandaram para mim. Ele falou, mas eu não quero mais. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, então joga fora. Ele falou, não, mas eu vou dar para o rapaz. Eu falei, mas isso não é bom para você, você vai dar para outro, joga fora. E ele foi na minha frente e jogou dentro do vaso, puxou descarga. Já vi um primeiro milagre e já comecei a entender o porquê que eu tinha parado ali. Aí teve um outro rapaz lá também, que ele era desviado também, ele se envolveu no crime, e ele começou ali também a ver o dia a dia, os cultos, começou a participar, e um dia pegou e falou para mim, eu quero reconciliar com Jesus. Também reconciliou e começaram a caminhar com Deus. E eu comecei a entender o porquê que Deus permitiu ir para aquele lugar. Aí ali dentro, deu 29 dias, quando eu cheguei nessa penitenciária, eu pedia para Deus, eu falava, Deus, eu quero fazer a sua obra aqui, eu quero buscar o Senhor aqui, mas eu quero também fazer aquilo que eu não fiz, eu quero estudar, eu quero aproveitar esse tempo aqui. Deu 29 dias, irmãos, que eu estava nessa cela, que 2 almas já tinham aceitado Jesus, chegaram e chamaram meu nome. Eu fui, meu nome foi escolhido para ir para a escola, e disse que tinha que ficar 6 meses lá, para você poder conseguir uma vaga no colégio. Eu em 29 dias, Deus já abriu uma vaga para mim no colégio. Fui, comecei a estudar dentro do presídio, comecei a estudar, fui morar junto com o rapaz que era o responsável dos cultos lá dentro, que era responsável, tinha exatamente uma vaga na cela do rapaz que fazia os cultos lá. E eu cheguei lá e comecei a dar meu testemunho de vida, comecei, buscar a Deus ali também. Um dia ele falou assim para mim, antes de você chegar aqui, eu estava orando, porque eu estou indo para um setor, onde eu tenho que sair desse bloco. Ele falou assim, e eu tinha que deixar uma pessoa no meu lugar aqui, e eu já ia deixar outro rapaz, mas eu orando, Deus mostrou você para mim. Deus falou que é para você ficar aqui. E ele saiu e deixou eu ali no lugar dele, nessa maior penitenciária aqui do estado do Paraná também, e começamos a fazer culto ali. Lá dentro é uma dificuldade, irmãos, até nessa outro presídio que eu estava, até no penúltimo que eu estava, antes de ser transferido a última vez, que eu já vou explicar para os irmãos, porque a gente fazia culto no pátio, e no pátio lá dentro tem ao mesmo tempo as pessoas jogando futebol, ao mesmo tempo lutando capoeira, e você ao mesmo tempo fazendo culto. Então é só misericórdia de Deus mesmo ali para você perseverar naquilo. E nós fazia culto ali, e pessoas se convertiam. E ali dentro do presídio eu comecei a ouvir falar, irmãos, de uma unidade prisional que tem aqui no estado do Paraná, que é a PCLP.
que é a penitenciária central do estado, unidade de progressão. Todos os presos lá dentro comentavam porque todos eles queriam ir para lá, porque lá dentro tem faculdade, tem escola, tem empresas lá dentro, e o principal que mais me chamou a atenção é que lá dentro eles tinham até uma igreja. E eu falei, nossa, né? Falei, bem que Deus permitiu de ir para lá. E eu vou falar para os irmãos, e eu comecei a falar para Deus, porque eu também tinha uma responsabilidade ali onde eu estava. Falei, Deus, né, se for a sua vontade, o Senhor permitisse eu ir para lá. Só que para lá você tinha que fazer um pedido, existe uma lista a ser seguida. Mas como eu li aqui, irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Antes de eu ir preso lá, eu estava avacalhando, eu estava fazendo tudo errado. Mas quando eu comecei a buscar Deus, obedecer a Deus, Deus começou a abençoar muito minha vida. E um dia eu fui orar, Deus falou assim para mim, que eu iria para PCLP. Eu senti no meu coração aquilo ardeu no meu coração, falando que eu iria para PCLP. Até eu comentei dentro da cela, falei para os rapazes que estavam lá comigo, falei assim, eu vou para PCLP. Daí até eles falaram, mas como que você sabe que vai? Eu falei, eu vou, Deus vai me abençoar, eu vou. Daí, passou uns dias, irmãos, me chamaram para ir para PCLP, chamaram meu nome, Jefferson Transferência. Até chegando lá na unidade, o chefe chama a gente, lá o chefe da unidade, e explica como funciona a unidade, e ele falou assim para mim, agora uma luzinha lá no fim do túnel acendeu para você. Mas ele nem sabia que a luz já estava acesa para mim faz tempo. Desde quando que eu comecei a buscar Deus, a luz estava clareando tudo já. E eu cheguei ali já é diferente, porque ali você já não usa algema, porque dentro de um presídio, quando você não está na cela, você saiu da porta da cela, você usa algema. E é terrível usar algema, é muito ruim. E ali na PCLP, lá dentro você já não usa algema, já é um pouco diferente, Deus abençoe. Já é diferente nisso. E eu cheguei ali, e tinha um rapaz que eu conheci ele no outro presídio, e ele era o chamador ali. Eu falei para ele, nossa, eu queria uma vaga, né, numa cela que as pessoas tivessem o mesmo propósito, estão buscando a Deus, então, tinha exatamente uma vaga de novo. Fui morar com os rapazes ali, responsável da igreja, e comecei ali com eles. Cheguei ali nessa unidade, até nós vimos o espaço que tinha ali dentro, como era. Eu falei, nossa, nós temos que ali era um lugar melhor. Eu falei, aqui é um lugar abençoado para nós fazer culto, para nós buscar Deus aqui. Falei, fizemos um propósito de 3 dias, oramos, jejuamos ali em 3 dias, e para ir falar com o chefe. A palavra de Deus diz que os planos de Deus são maiores do que os nossos, né? E verdadeiramente, irmãos, um dia eu olhei a galeria lá dentro do presídio, e eu falei assim, nós podemos fazer culto aqui no meio dessa galeria. Mas ali era bastante gente, era um fluxo de pessoas. Eu falei, meu Deus, mas vamos fazer ali um espaço grande. Nós oramos antes, buscamos em Deus, fomos falar com o chefe. Nós chegamos lá e falamos para o chefe, a gente queria fazer culto lá no meio da galeria. Ele olhou para a gente e falou assim, não, vocês não vão fazer culto lá. Ele falou assim, a gente tem uma igreja aqui, porque a igreja lá era só para os visitantes, que é os irmãos que vão lá daqui, sabe? Eles iam lá na igreja visitar, era só na sexta e no sábado, que era para os visitantes a igreja. Só que naquele dia o chefe falou assim, a partir de hoje vocês estão pegando a chave da igreja na mão, e vocês vão fazer culto lá na igreja. Então a gente foi pedir um culto na galeria, irmãos, e Deus deu a igreja para nós. Sabe, Deus é tão tremendo. Eu estou aqui com o meu coração muito grato a Ele, porque só eu vivi lá, e eu sei o cuidado dele que Ele teve comigo na minha vida. Até lá dentro, comecemos a fazer os cultos, Deus começou a abençoar, até que o rapaz que era o responsável, ele buscou em Deus também, e ele falou, gente, Deus colocou no meu coração que é você que tem que ser o responsável aqui da igreja, você que tem que ir. E começamos a fazer culto ali, buscar a Deus com todo o nosso coração. Até foi aonde nós conhecemos aqui os irmãos da IBBV, que, nossa, como eu já falei para os irmãos, sou muito grato por essa igreja, irmãos. Primeira vez que eu estou aqui hoje, estou muito alegre, porque os irmãos da IBBV chegaram num momento precioso lá dentro, que teve essa pandemia. Começou a pandemia, e lá dentro do presídio parou tudo, parou a visita, tantos dos irmãos que aqui, o pastor Mauro, a Adriana, a Ana, todos que iam lá nos ver, pararam de ir lá,
porque não podia ter visita, não podia ter nada, e até Deus deu sabedoria para eles começar a dar um estudo bíblico. Até eu tive a oportunidade, o privilégio, graças a Deus, eu comecei lá dentro a pegar os nomes, com a direção aqui dos irmãos, das pessoas que queriam fazer o estudo. A gente se surpreendeu, porque quando a gente passou pegando os nomes, a gente achou que ia ter uns 15, uns 10, nossa, foi mais de 50 já de começo ali, que quiseram fazer o estudo bíblico aqui da igreja, que quiseram participar. Os irmãos gravavam todo final de semana a mensagem, né? Pastor Mauro, pastor, sempre colocava uma palavra. Eu colocava lá no final de semana na galeria. Muitos iam na porta da cela, choravam e ouviam aquela palavra, e eu via muitos lá dentro se converter. Então a importância que tem a palavra de Deus. Até hoje eu vim aqui compartilhar com os irmãos, né? Como eu falei para os irmãos, a liberdade verdadeira é o tema que o pastor colocou no cartaz lá, porque eu falo para os irmãos, faz 2 meses e 4 dias hoje que eu saí lá de dentro, só que eu já me sentia livre, irmãos, já era bem mais tempo. Desde os primeiros meses da minha prisão, eu me arrependi de tudo aquilo, eu comecei a buscar Deus, e eu me senti dentro de um presídio, como eu nunca me senti na minha vida. Eu tive momento lá dentro de eu chorar, de eu dar risada, porque Deus lá dentro estava abrindo os meus olhos. Eu entendi dentro de um presídio, que às vezes tem pessoas fora do presídio, mas presas em outras coisas. Eu ia compartilhar uma palavra lá com os irmãos, e eu falava para eles, porque todos eles lá anseiam por uma tornozeleira eletrônica, todos eles lá anseiam por um alvará, e Deus colocou no meu coração para mim passar para eles. Eu falava, mas qual que é o propósito disso? Quando vinha o alvará, quando vinha a tornozeleira, você vai sair lá fora, mas qual que é o propósito? Eu falei, o propósito tem que ser Jesus, tem que ser. E graças a Deus, através da palavra de Deus, através das orações dos irmãos, muitos lá dentro optavam em buscar Deus. Deus me deu até uma palavra lá dentro do presídio, irmãos, que eu tenho certeza que é o inimigo que trabalha na cabeça deles lá dentro, falando assim para eles que lá dentro não adianta buscar Deus. Eu falava para eles que isso é mentira. O Espírito Santo colocou isso no meu coração. O Espírito Santo mostrou para mim Jonas, que dentro de uma baleia ele buscou a Deus. O Espírito Santo mostrou para mim José dentro da prisão. Um dia eu fui orar e eu estava lendo a palavra de Deus. Eu li aqui no livro de Gênesis, está escrito que os carcereiros acharam graça em José. Irmãos, eu orava lá dentro do presídio, falei, assim como os carcereiros acharam graça em José, que eles achem em mim também, Senhor, porque o Senhor conhece meu coração. A Adriana, o pastor Mauro sabe, antes de eu sair do presídio eu estava trabalhando lá do lado da direção da unidade, sabe, é sobrenatural, irmãos, o que eu vivia lá por último. Eu comia comida, sabe, diferente, comida melhor. Deus preparava lá dentro o melhor para mim de tudo. E eu passava para os irmãos lá dentro, eu falava, essa conversa de vocês, falar que aqui dentro não adianta buscar Deus, não existe. Porque o amanhã está escrito aqui que não pertence a nós. Está escrito, o homem faz plano, mas a palavra final é de Deus. Então eu colocava isso na cabeça deles. Falava, guardem isso. Até hoje aqui tem o Evandro, queria falar para o Evandro ficar de pé em nome de Jesus. O Evandro está aqui também. Um dia esse rapaz aqui, ele chegou no pátio, a gente fazendo culto. Ele chegou para mim e falou assim, eu fazia isso aqui dentro, eu faço isso aqui dentro, mas ele falou assim, a partir de hoje eu quero mudar de vida. Ele falou assim, eu quero buscar Deus. E eu tenho acompanhado ele já mais de ano que a gente está junto. E eu falei, então você vai vir morar junto comigo na cela. Falei com a segurança da unidade e ele veio morar junto. Ele aceitou Jesus lá dentro, ele começou a ler a Bíblia, ele começou a orar, e hoje, para a glória de Deus, ele está aqui, ó, uma bênção. Esse rapaz aqui, ele trabalha comigo hoje, que, como eu falei para os irmãos, eu li aqui Romanos 8, 28, até me emociono de falar, que Deus, ele cuida de tudo da gente, irmãos. Deus abriu uma porta de trabalho para mim, onde além de eu ser abençoado, já pude arrumar uma vaga lá para ele também no trabalho.
Porque eu falei lá pro cara que é o nosso chefe, falei para ele, eu vivi com ele lá dentro, eu vi a entrega dele verdadeira, e ele tem se entregado aqui fora também, e Deus tem cuidado tanto dele como de mim. Ele também teve o privilégio de experimentar lá dos estudos bíblicos, de estudar com os irmãos aqui mandavam, os estudos bíblicos, as mensagens no pendrive. A gente foi todos abençoados pelos irmãos. Eu não sei quem, irmão, aqui, mas eu acredito que muitos aqui de vocês da IBPV que contribuem nesse trabalho dentro do presídio, ajudando lá com os materiais, né? Toda semana e o envelope, pode sentar assim. Toda semana e o envelope e o pendrive. Quero falar para os irmãos, quantas vezes, irmãos, a gente estudando aqueles estudos bíblicos, a gente ouvindo aquela palavra, mexia com o nosso coração. Quantas vezes a gente estava abatido lá dentro, amargurado, triste, que o lugar lá é sobrecarregado, e aqueles estudos bíblicos chegavam, Deus falava com a gente. Quantas vezes a gente ouvia aquela mensagem no pendrive dos pastores daqui, e a nossa vida era abençoada. Quantas vezes, irmãos, eu estava andando assim na galeria, os rapazes me chamavam assim, falavam para mim, como eu falei para os irmãos, eles me chamavam de pastor, eles falavam, pastor, nossa, eu não sabia disso, que eles aprendiam através do estudo, nossa, eles falam coisas básicas, os irmãos abençoavam a vida deles. Então hoje eu vim aqui, irmãos, contar esse testemunho, falar para os irmãos, eu estou, esses 2 meses e 4 dias, solto, né, o meu corpo físico, mas eu já estou livre bem mais tempo. Quero falar para os irmãos, aconteceu lá dentro do presídio, coisas sobrenaturais na minha vida. Chegou um dia dentro do presídio, irmão, que eu comecei a levar muito a sério minha vida com Deus lá dentro, e a gente montou uma cela, que o propósito lá, moraria lá quem quisesse mesmo buscar Deus. Foi morar 2 rapazes com nós lá, e eles foram até usados por Deus, eu acredito. Porque um deles um dia não aguentou ficar lá dentro, e ele pediu para sair da cela, foi levado lá na segurança e falou assim, eu quero sair de lá. Aí a segurança perguntou, mas por que você quer sair de lá? Ele falou assim, porque eu não aguento ficar lá, eles só falam de Deus, oração, leitura da Bíblia, isso aqui. Aí tiraram ele da cela. Depois outro que estava lá, foi lá e falou a mesma coisa. Quando esse outro foi lá e falou, irmãos, o chefe me chamou lá em cima e falou bem assim, ele me chamava de pastor lá também, falou, pastor, a partir de hoje, todos que quiserem morar lá nessa cela, antes de ir, você vai dar um ok, você vai falar para nós se esse vai ou se não vai. Isso é sobrenatural, irmão, porque a gente era um preso lá dentro, né, era um preso, e a própria segurança falava para a gente, até o Evandro é testemunha, porque quando o Evandro pediu para ir morar lá, ele mandou o nome, e eles chamaram eu para ver se podia ele morar lá, porque eles viram que o trabalho que a gente estava fazendo lá era de verdade, e Deus estava nos abençoando muito. Até lá dentro a gente ganhou um violão elétrico, a gente tinha até um violão elétrico, a gente ganhou, nunca teve lá dentro, eles liberaram até um violão elétrico. Então eu sou a prova, irmão, que se a gente obedecer a Deus, independente de onde a gente estiver, tudo vai cooperar na nossa vida, tudo vai dar certo. Eu vim aqui hoje numa forma de gratidão, né, expressar aqui minha gratidão a todos os irmãos que ajudam nesse trabalho aí dentro dos presídios. Quero falar para os irmãos continuar, porque faz a diferença, irmãos, faz a diferença. Eu me encontrei com Jesus dentro do presídio, a palavra de Deus diz que uma alma, né, vale mais que o mundo inteiro. Então que um lá dentro se converta é maravilhoso, né? Uma alma lá dentro que mude é maravilhoso. E a gente aí hoje não pôde vir mais um, ele tinha um compromisso, mas tem mais um que está firme aqui fora também. Ele estava já anos lá dentro também, e ele não pôde vir hoje, mas ele também está buscando a Deus, está indo, acredito que uma hora vai dar certo ele vir aqui. Então eu queria compartilhar esse testemunho com os irmãos, queria agradecer de todo o meu coração, acredito que o Evandro também, né, Evandro? Grato a Deus, quer dar uma... Com licença aqui, pastor, só para ele. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, venho aqui, né, compartilhar essa palavra, agradecer pela vida do pastor Mauro, a capelã Adriana, por estar trazendo um estudo bíblico para nós lá dentro do presídio. Eu era um ex-presidiário que estava dentro da prisão, né,
E lá dentro nós recebemos o estudo bíblico e eu sou muito grato à vida de todos que estavam levando esse estudo para nós. E eu agradeço a vida de todos vocês. Amém? Deus abençoe. Amém, meus irmãos? Então eu queria deixar esse testemunho, queria novamente falar para os irmãos que estou feliz hoje de estar aqui juntamente com os irmãos. Sou grato a Deus por todas as orações, né? Até hoje o pastor Mauro, Adriano, todos têm aconselhado, acompanhado a gente. Quero falar para os irmãos continuar investindo nesse trabalho, porque na minha vida fez muita diferença. Muito obrigado a todos, Deus abençoe, viu? Amém.